omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 12 de novembro, a Igreja celebra a memória de São Josafá. São Josafá nasceu no ano de 1580, na Ucrânia. Os seus pais eram ortodoxos, isto é, ligados à Igreja Bizantina, não ligados à Igreja de Roma. O seu nome era João. Os seus pais o enviaram para Vilna para se dedicar ao comércio. Porém, ele teve a experiência de conhecer a Igreja Católica e assim se converter, tornando-se um monge e assumindo o nome de Josafá. Nessa época, ele tinha apenas 24 anos e entrou na Ordem de São Basílio. Ele dedicou toda a sua vida como monge para unir os cristãos bizantinos e os cristãos romanos. São Josafá foi eleito como superior da ordem. Ele era dotado de muitas virtudes e também de muitos dons, até se tornar também ele arcebispo. Como arcebispo, foi um incansável evangelizador e também um formador da consciência dos cristãos para a unidade, para estarmos unidos a Pedro, todos os cristãos. Com esse seu incansável desejo de unidade, ele conseguiu que muitos se convertessem à fé católica. Porém, aqueles que entravam em comunhão com a fé católica, como São Josafá, eram chamados de uniatas, ou seja, excluídos e maus patriotas pelos ortodoxos. Aconteceu que, quando ele tinha 43 anos, ele foi atacado e assassinado por ódio da fé, por causa de todo o trabalho evangelizador e de unidade que realizava. O seu corpo foi atado a um cão morto e jogado ao rio. Mesmo diante dessa grande injustiça que foi o seu assassinato, ele não deixou de rezar pela unidade dos cristãos, a tal ponto que os próprios assassinos, aqueles que mataram São Josafá, também eles se converteram à unidade da Igreja. E ele até hoje continua no céu a interceder por nós. Por isso hoje a sua memória é lembrada com um valor ecumênico, para rezarmos pela unidade dos cristãos. Porque foi isso que Jesus mais desejou na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele pediu para que todos nós fôssemos um, como ele e o Pai eram um. Então, queridos irmãos, rezemos hoje pela unidade dos cristãos. Rezemos hoje para que todos os cristãos unidos no Senhor possam dar testemunho do grande amor de Deus. É bem verdade que nós devemos bater no peito e saber que muitos não creem por causa do escândalo da divisão entre os cristãos. Não permitamos que isso continue. Trabalhemos incansavelmente assim como São Josafá e principalmente através da nossa oração. Senhor Jesus, nesse dia em que celebramos São Josafá, que tanto lutou pela unidade da Igreja Ortodoxa e Católica, pedimos, Senhor, com todo o nosso coração também pela unidade de todos os cristãos, especialmente, Senhor, em todos os lugares onde há briga entre cristãos. Pedimos perdão, Senhor, por esse contra-testemunho do Teu grande amor. E ao mesmo tempo, Senhor, pedimos a graça de nos convertermos e nos unirmos uns aos outros para a glória do Teu santo nome, para que possamos, Senhor, cumprir a Tua vontade de sermos um, como você e o Pai são um. Dai-nos esta graça, Senhor, a caridade do Espírito Santo que abrasava o coração de São Josafá pelo desejo de unidade. Dai-nos essa graça, Senhor, também nós, construirmos essa unidade, a começar aonde estamos, com os cristãos que convivemos, na paróquia em que trabalhamos ou na comunidade que exercemos o nosso ministério. Que o Senhor possa nos ajudar a ser sempre construtores da paz e da unidade, e nunca da divisão e da discórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Josafá, rogai por nós.